Vamos começar então a prática da meditação para a cristalização do Shen. Nessa prática nós vamos observar uma técnica, para nós podermos desenvolver um autodesenvolvimento particular e que faz parte de um processo nosso de autoconhecimento. Então, são sugestões que eu vou estar passando para vocês aqui. Primeira regra é que não tem regra, nós vamos passar uma guia de como pode ser feita isso e cada um vai desenvolver, pode alterar, pode mudar. A ordem pode vir de forma trocada durante a meditação, porque como a meditação não é um processo racional mental, muitas vezes a gente, de forma intuitiva, vai ser levado por um processo mais, dentro dessa guia de 11 passos, um processo mais avançado. E tem algumas coisas que são extremamente importantes nesse processo, e que cada um possa levar isso para si próprio, de forma prática, e ressignificar aquilo que necessita. Às vezes algo vai ser importante para alguém, alguém vai querer fazer alguma parte só do processo, ou às vezes nada vai fazer sentido, do que eu vou falar aqui. Mas é uma técnica validada, assim, que eu gosto de praticar, eu pratico ela diariamente, e tem me auxiliado muito no processo de transformação particular, como ser humano, assim, como conhecer as virtudes, conhecer as minhas virtudes, desenvolver novas virtudes, conhecer os meus defeitos, as minhas limitações, os meus bloqueios, e saber, tirando isso da minha personalidade, da minha frente, da minha vida. Não é fácil, mudar não é fácil, não é um processo simples, é um processo que demanda muito sofrimento voluntário, é uma coisa que a gente às vezes quer só ser feliz, só alegria, só felicidade, é o que todo mundo busca, Acredito que todo mundo busca felicidade, mas para você deixar de ser algo que você tem uma mania, que você tem algo que você traz de criação, alguma formação, bloqueios, a gente tem muitas questões nós temos muitas questões que são de criação, que são de família, que são sociais, e muitas vezes essas questões elas limitam a nossa forma de ser o que nós realmente somos em essência, o que nosso ser é. Então, como estava falando, a primeira regra é que não tem regra. A segunda regra é que o feito é melhor do que o perfeito. Então, se você fizer de qualquer forma, mas tentando fazer, é melhor do que você esperar atingir uma perfeição para você começar a querer fazer alguma coisa. Isso para tudo na vida, não só para o Tai Chi, não só para a meditação, mas para a meditação isso é importante, você fazendo e desenvolvendo. Vou passar 11 passos para vocês. Inicialmente, eu usava isso na minha frente, assim, aberto, assim, para olhar, para ler os passos, porque às vezes não estava decorado, Inicialmente, até no celular fazia, uma coisa que pode atrapalhar o processo de meditação, mas é uma coisa que nós vamos tentar aprender e adaptar. Terceiro aspecto, terceira regra, tente fazer o melhor possível, se a meditação, o ideal é não movimentar, tente não movimentar, mas se precisar movimentar, tiver coçar, tiver aqui no banheiro, não fique no batalhar, de você, não, tem que ignorar que meu nariz está coçando. Coça o nariz. É a melhor coisa para fazer, porque você sai do batalhar e você sai daquela reação, aí o nariz coçou de novo. Da próxima vez que coçar, tipo assim, você começa a tentar ignorar a situação, mas precisar fazer, faz o que tem que fazer. Muitas vezes eu estou meditando e preciso levantar, preciso ir no banheiro, preciso fazer alguma outra coisa. E quarta regra, falei que não tem regra, mas aí, quarta regra. A quarta regra é que tudo vai tentar te atrapalhar nesse momento. Tudo de dentro, principalmente, Às vezes alguém que vai te ligar também de fora, vocês vão observar. Isso é uma coisa muito interessante, muito engraçada, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa que é para despertar a nossa consciência, que é para despertar o ser interno, as resistências elas aparecem. Lady Murphy. Lady Murphy não, isso aí é uma lei chamada lei de entropia. Uma lei da natureza mesmo, a lei da entropia. A lei da entropia é o seguinte, ela funciona para os seres humanos também. Tudo tende a entrar numa sintonia. Tudo tende... Se a humanidade hoje está numa baixa vibração,
nós tendemos a baixar essa vibração também. Por isso que muitas vezes a gente está num dia desanimado, nossa, eu estou num dia péssimo, assim, você não sabe de onde está vindo isso, é algo interno seu que está vibracionando, está vibrando com algo que a sociedade está vivenciando. E o outro aspecto, né, relacionado a isso, que é essa lei da natureza, é que a natureza não quer que a gente desperte, porque nós somos máquinas da natureza que geram o ciclo da natureza. Então você sai desse ciclo da natureza, que é o processo do despertar, né, da iluminação, da imortalidade, né, que o do budismo fala, que o taoísmo fala, esse processo para dentro, um processo de você contra a natureza e contra a natureza interna que nós criamos, né, dos nossos defeitos, do nosso ego, né, das nossas questões internas. Então, após essas regras, que não são regras, que são observações e sugestões, né, eu vou começar a descrever para vocês aqui os passos, né, de forma bem simples. Essa técnica, esse conhecimento foi tirado principalmente do conhecimento do Mestre Samael, mas foi sintetizado de uma forma prática. A gente não vai achar nas obras dele nessa composição, mas a gente vai entender, estudar e tentar trazer, para cada um tentar trazer para a sua vida prática aquilo que faz sentido, né? Porque às vezes vai ter coisa que eu vou falar aqui que não vai estar dentro dos conceitos de cada pessoa, né? Das crenças de cada pessoa, porque cada um tem a sua crença particular. E o nosso papel aqui não é ser dogmático, não é doutrinar ninguém em nada. É só mostrar, né, o que a gente está buscando fazer aqui é mostrar que é importante olhar para dentro, tá? E essas técnicas aqui, essa técnica meditativa é muito interessante para olhar para dentro, identificar tudo aquilo que está sujo em nós, digamos assim, né, as sombras, as trevas internas, e a gente aprender tirando isso, né, de nós. E outra questão também é que nesse conhecimento, nessa forma, vocês vão adaptar dentro daquilo que vocês acreditam, dentro daquilo que vocês sentem. Porque a meditação, como eu disse, não é um processo mental racional. A meditação é um processo de acessar a tua consciência, acessar a tua intuição. E muitas vezes, algo dentro de você vai levar uma adaptação para o processo que seja mais fácil para você. Quinta regra. Vou colocar como regra, mas não é regra. Meditar é muito difícil. Meditar é muito difícil, né? Como eu disse no quarto, né, que tudo vai tentar tirar, é um processo que eu começo a trabalhar na meditação trabalhando a minha preguiça, trabalhando a má vontade, trabalhando a entropia em mim, porque é aquilo que vai te tirar do processo de eliminar aquilo mesmo, né? Os próprios defeitos, seu próprio ego vai começar a gritar contra você, lutar contra você, então tem que ter persistência. Tá? Então esse é o quinto fator, persistência, fazer um pouquinho todos os dias. Ah, mas todo dia é difícil. É difícil. Ah, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo hoje para olhar para si mesmo, né? E... Confúcio tem uma frase assim, né? Confúcio? Qual a frase de Confúcio que eu repito? A pessoa que diz que não tem tempo é o mesmo que ela quer dizer eu não quero fazer. Né? Confúcio então diz, a pessoa que diz que não tem tempo é o mesmo que dizer que eu não quero fazer. Então, interessante essa frase, né? Então, assim, como prática, o que eu tenho feito é acordar mais cedo, né? Comecei a acordar cada vez mais cedo, estava acordando às 5, agora comecei a acordar às 4:30, para dar um tempo de meditação. Meditação, quanto mais tempo, melhor. Só que, né, às vezes é difícil também, você chegar a um certo parte do processo, não, agora não conta mais. Pode sair do processo meditativo, não adianta também ficar se martirizando ele de uma forma negativa, né? Então, a forma de lutar é você baixando as resistências, não lutando contra. Se você lutar com resistência, não vou ficar meditando aqui, você não vai relaxar, você não vai aprofundar, você vai ficar no conflito mental, né, da mente dual. Então é sempre cedendo. E isso é Tai Chi. O Tai Chi é ceder, o Tai Chi não é opor. A oposição você vai ceder até você saber conduzir. Você cedeu até um certo ponto, agora eu vou guiar. E o que guia é a consciência. Sexto aspecto. O que guia é o ser interno. É a tua consciência. O Tai Chi, ele é da intuição. Ele é do coração.
Então é como aprender a acessar o seu mistério interno que está no seu coração, que está além da mente, tá? A mente tem os seus processos, tem o seu lugar, que tem a mente superior e a mente inferior, mas o coração, a consciência, é o que nós temos que acessar. Também tem um aspecto inferior dela, que são as emoções negativas, né? São as tentações, os desejos, né? O aspecto positivo já da consciência, do coração, né? São as virtudes, né? O amor, né? A plenitude desse amor e outros aspectos ligados à luz da consciência, tá bom? Então, dentro dessa vertente desse conhecimento, né? Pode ter outras escolas, outras vertentes que vão falar coisas diferentes. Caso vocês acreditem coisas diferentes, signifique isso para a sua crença, tá? Então, vou lá. Os 11 passos eu vou falar de forma resumida. Depois eu vou aprofundar em cada passo. Primeiro passo. Cristalização. Então, uma ideia Tá. que ficou duro. Boa pergunta. Por que cristalização do Shen? Dentro da alquimia taoísta, eu vou explicar de uma forma mais aprofundada. E qualquer coisa, perguntem, tá? Interrompem, perguntem, porque tem muito detalhe desses aspectos assim que a gente tem que explicar mais do que a forma em si de como executar. A forma em si de como executar tem que ser uma guia, né, de uma forma geral, prática, não muito teórica, não muito mental, mas bem prática, e o porquê cristalizar. Dentro da alquimia taoísta, fala-se muito da questão da transformação do Jin, né, a energia sexual, a nível sexual dos rins, na energia Qi, a energia vital. Tá? Então esse aspecto da transformação da energia Jin no Qi é o processo natural do nosso corpo que ele faz para gerar energia de forma natural, tirando energia vital da nossa energia pré-natal. Tem vários aspectos, mas de forma bem resumida, não vou entrar muito em medicina chinesa, mas eu vou entrar de uma forma mais prática. Essa energia mais condensada em nosso corpo é gerar a semente que gera a vida. Então, todo o processo energético do nosso corpo, mais denso possível, mais concentrado na matéria, é aquela energia que gera outra vida, que junta masculino com feminino, né, o ovário com o espermatozoide, e gera uma nova vida. Essa energia, se a gente não usa ela, e a gente também pode aprender a transmutar essa energia, para a gente retornar essa energia para o nosso corpo. E ela retorna potencializada, porque ela chegou no ponto da energia geradora da vida. Quando a gente faz o Qigong e reverte essa vida, ou faz uma atividade física também, que é bom, o Qigong é mais forte. Atividade física, músicas de boa qualidade, várias coisas, observar a natureza, aquelas sensações que a gente vai ter, isso vai ajudar a transmutar essa energia Jin em energia Qi positiva que vai alimentar nossa mente, nosso cérebro. O Qigong é uma atividade consciente e mais poderosa de sublimar essa energia, contraindo os esfíncteres, inspirando, jogando energia para a cabeça, né, vai potencializar essa transformação. Isso dentro da alquimia chinesa, tá? Da alquimia taoísta. E depois, essa energia que ela vai ser gerada para a nossa transformação, ela vai gerar força de vontade, determinação, muitos aspectos internos da nossa essência, da nossa consciência, que a gente pode usar para cristalizar o Shen. Não é um processo natural de transformar o Jin em Shen. O Jin é transformado em Shen através de um aspecto de um trabalho muito consciente e de um esforço voluntário. Não é um processo evolucional natural, tá? Isso dentro do conceito da escola da alquimia taoísta. Como que a gente cristaliza o Shen? O que é o Shen? O Shen são os fragmentos da essência divina nossa. A nossa essência divina, ela é a fragmentação de nossa alma. A nossa alma em nós não está plena. A nossa alma, ela está atrapalhada pelo nosso ego, pelos nossos defeitos, pelos nossos fracassos, pelos nossos erros. Então, quando você tem uma ira, essa ira ela impede algo em você de ser luz, de ser essa essência divina. Então, é um processo de aprender a separar os defeitos, eliminar os defeitos, para libertar essa essência divina, que é esse Shen. E esse Shen depositado no nosso coração.
diz que nós temos um átomo de Shen, um átomo de essência no nosso coração, fisicamente falando. Né? Isso é dentro da alquimia taoísta. E esse átomo é representado por um átomo de ouro que a gente tem no coração. E aí tem um átomo de ouro no coração, fisicamente existe esse átomo de ouro, que é interessantíssimo, isso a ciência já conhece, ela sabe disso. Então nesse átomo de ouro é onde que abriga a nossa essência que está liberta. É a parte que nós temos como consciência, que aquela parte, aquela vozinha lá dentro fala assim, não, peraí, isso está errado, isso está certo, as intuições que a gente sente. Quanto mais liberto nós temos a nossa essência, a nossa alma vai se cristalizando e mais iluminada a pessoa vai se tornando. Então, assim, é fato, para mim, pelo menos, bem visível, que várias pessoas que estiveram na humanidade, elas foram pessoas muito mais iluminadas que outras. Em todas e qualquer cultura. Em todas e qualquer religião. Não é exclusivo de uma religião específica. Não é só o cristianismo, não é só o budismo, não é só o taoísmo, que tem o caminho de olhar para dentro e você se libertar de tudo que te amarra. Uma contribuição que eu já ouvi em outras teorias também, é uma análogo, né, à transformação do chumbo em ouro, assim como é a transformação do carbono em diamante, que é um cristal mais, né, organizado e mais luminoso. Nós somos boa parte da nosso biosoma é carbono. Exatamente. Então você tem o carvão, né, que também é carbono, mas você tem o diamante, que é só carbono também, porém reorganizado, reharmonizado. Ótima analogia, né? Dentro da alquimia a gente tem a transformação do chumbo em ouro, o chumbo, né? O chumbo da personalidade, dos defeitos, de nós mesmos hoje, no ouro do espírito, a transformação do chumbo no ouro. A transformação do carbono no diamante é uma coisa extremamente simbólica, porque se a gente for olhar, como é que a gente transformaria o carbono em diamante? A gente pegar de uma forma simbólica, filosófica. O carbono, quando a gente queima, o carbono mesmo, quando a gente queima, ele vira carvão. E o carvão, sob pressão absoluta, ele vira um diamante. Então esse simbolismo da transformação da personalidade em diamante é sob uma pressão que nós faremos sobre nós mesmos para transformar esse carvão em diamante. E essa pressão, como é que é o trabalho de pressão? É o que nós vamos estar falando aqui. Como é que nós vamos pressionar o carvão de forma que a consciência que vai ser essa energia de pressão transformadora para transformar no ouro, no diamante, né, do espírito. Tá? Mais alguma colocação, alguma pergunta? Bom? Então vamos lá. Quais são esses 11, meditação em 11 passos para a transformação? Quais que são esses 11 passos que nós vamos estar trabalhando? E como eu disse, é apenas uma guia para a gente ter por onde começar e como aprender a fazer. O primeiro está relacionado ao mundo físico, que é relaxar o corpo físico. Tá? Porque a gente precisa buscar um estado de sono, né, para a gente começar a entrar em processos mais profundos de análise. Se a gente está tenso, se a gente está muito acordado, a gente não vai conseguir aprofundar. O segundo aspecto está relacionado ao campo vital, que é a energia, né, o Qi. Nós vamos fazer exercícios de Qigong, né, de transmutação da nossa energia vital, para essa energia subir, né, sublimar para a nossa cabeça, para nossa atenção não dormir, para a gente não entrar em estado de sono. Então nós vamos respirar, sublimar essa energia para o nosso corpo e a nossa mente ter energia para a gente continuar acordado. O terceiro aspecto é relacionado ao astral, às emoções. Então nesse ponto nós vamos entrar em conexão, né? Cada um que se acreditar entra no estado de oração, de conexão com o seu ser profundo, de conexão com algo maior da natureza, né? O Criador, digamos assim. Para acessar uma emoção superior, né? Essas emoções superiores a gente consegue acessar nesse processo de conexão interna e conexão com nossa realidade, com o nosso ser interno, com o nosso íntimo. Tá? O quinto passo, nós vamos fazer uma retrospectiva do nosso dia. Como é que funciona essa retrospectiva do nosso dia? Nós vamos, sentado aqui na cadeira, vamos supor que eu acordei agora ou antes de dormir. Se eu acordei agora, eu vou fazer uma retrospectiva. Eu levantei, fui no banheiro, né? Fui no banheiro, levantei, fui de trás para frente. Os sonhos, vou tentar lembrar os sonhos. Eu tive um sonho em que aconteceu um elemento no sonho aqui interessante. E eu começo a pegar os elementos que vão acontecendo durante o meu dia que me incomodaram.
que mexeram com o meu ego, que mexeram com algo que não foi legal. Por exemplo, fiquei irado no sonho. Aí, à noite também fiquei irado com fulano. De dia também fiquei sem paciência com ciclano. Então, esse processo todos vão revelando para nós questões de nós mesmos que às vezes nós ignoramos. Inveja, ciúme, preguiça, né? Vários e vários aspectos que vão atrapalhando o nosso desenvolvimento pessoal particular. E as pessoas falam assim, porque nós estamos evoluindo. Quem que você vê que vai ficando mais velho, que vai ficando mais evoluído, é raro. As pessoas vão ficando cada vez mais caducas, né? Cada vez mais cheio de mania, cada vez menos paciência, né? Então, assim, quem está realmente evoluindo tem que estar fazendo um processo de trabalho de pressão para transformar o carvão em diamante. Então, assim, não é fácil transformar o carvão em diamante. A gente precisa ter um super esforço, né? Eu costumo falar até assim, a gente suar sangue, né? Não literalmente, né? Mas é um processo que às vezes você está lá, mas você está tentando meditar e a mente está tagarelando, né? Nós vamos ver algumas técnicas para isso acontecer, para a gente resolver isso. E às vezes tem dia que a meditação não vai ser legal, tem dia que a meditação vai ser maravilhosa, tá? Mas é persistência, é igual um músculo, né? Tem que treinar, trabalhar. Tudo na vida, né? Eu costumo falar que o segredo da arte marcial não tem segredo, né? É treinar, repetir. E a vida também é assim, né? Então a gente faz esse retrospectivo, continua, né? À noite, à tarde, de manhã, e eu vou separando aqui nesse processo alguns elementos que eu quero trabalhar. Tem um ditado que fala assim, que o nosso dia é o resumo da nossa vida. Então, às vezes, vai acontecer tudo aquilo no seu dia, né? Lógico que tem dias que é piores que outros, ou melhores que outros, mas no seu dia vai acontecer um monte de coisa que você é recorrente nesse tipo de padrão de falha, enquanto ser humano é mais iluminado, digamos assim, tá? Então, a gente faz uma retrospectiva. No sexto aspecto, nós vamos buscar uma compreensão, que é onde começa a meditação, tá? Voltando aqui, ó, no quarto passo, eu pulei o quarto passo, né? Quarto passo está relacionado à mente, o pensamento. Então, o que a gente faz no quarto passo? O quarto passo é um processo de a gente sair da mente conflituosa, que a mente fica lá levando a gente de sonho em sonho, de pensamento em pensamento. Nós vamos silenciar a mente. Como dois processos para a gente silenciar a mente, vou passar para vocês, tá? Um deles é mantra e outro deles é só observação, né, do pensamento. No sexto aspecto, nós vamos começar a compreensão. A compreensão é o início da meditação, tá? Então, esse sexto passo, ele divide em 3 partes, tá? Primeiro, nós vamos fazer uma estruturação e uma transição. Nós vamos recriar na mente, nós vamos escolher, né? Chegou nessa etapa aqui, do quinto para o sexto, nós vamos eleger alguns elementos que ocorreram durante o dia para a gente trabalhar, ou algum outro elemento que a gente já está trabalhando há mais tempo. Às vezes esse elemento não se manifestou durante o dia, mas às vezes eu estou trabalhando uma ira, às vezes eu estou trabalhando uma inveja, às vezes eu estou trabalhando... E esses processos para serem trabalhados, nós vamos procurar situações específicas em que esses defeitos atuaram e agiram em nós. Vamos supor que na minha retrospectiva eu separei 3 elementos para trabalhar durante a meditação. Recomendo no máximo 5, porque é muita informação. Eu trabalho geralmente 3. Às vezes, precisar trabalhar um só, trabalha 2, às vezes vai depender, cada um vai demandar um tempo para você trabalhar. Então o que a gente faz? A gente, nesse primeiro passo do sexto aspecto, nós vamos trabalhar reconstruindo este momento que aconteceu durante o dia, nós vamos reconstruir essa situação e ver nos 3 centros da mente, das emoções e da ação. São os 3 plexos, são os 3 tantiens. O que minha mente pensou, o que minha mente estava desenvolvendo, o que estava acontecendo na minha cabeça, o que estava acontecendo nos meus sentimentos, o que eu senti raiva, senti medo, senti, sei lá, coisas negativas, senti um monte de desprazeres, e o que eu fiz como ação. Como que foi a minha reação instintiva, sexual, motora, nesses 3 aspectos, instintivo, sexual e motor, o que eu fiz, o que eu agi, eu bati na pessoa, eu xinguei, eu joguei o negócio no chão, eu desbravejei, eu fiquei tremendo, eu fiquei nervoso. Então nós vamos analisar e reconstruir esse aspecto, até entrando nesse aspecto para sentir. Às vezes a gente vai até ficar incomodado de novo. Nossa, eu tô com raiva,
né? Isso pode, é natural, você vai sentir aquele sentimento de novo. Nossa, eu devia ter falado isso com ele, eu devia ter xingado isso, eu devia ter contado tal coisa. E você vai sentir esse aspecto para analisar. Sentindo esse aspecto, nós vamos começar a analisar ele, todo o funcionamento dele. O que esse aspecto chama? Eu fiquei com raiva e despertou um ciúme, despertou uma inveja. Ou uma inveja despertou um ciúme, despertou uma raiva. Aí a gente vai ver como é que conversam os defeitos. Como é que os defeitos eles falam entre si. E como é que eles agem de forma específica. Como eu estou trabalhando, por exemplo, uma impaciência que eu tenho com a minha mãe. Então eu estou trabalhando um elemento de forma bem específica. Não estou trabalhando a impaciência de uma forma geral, global. Porque senão eu não consigo trabalhar a impaciência geral. Vou trabalhar a impaciência com a minha mãe. Por que dessa impaciência com a minha mãe? Aí eu vou aprofundando. Quais são os gatilhos? O que faz eu ter essa impaciência com ela? O que esse acontecimento gera de outro gatilho? E eu vou estudando, e vou entendendo, e vou levando para a compreensão, vou tentando levar para a consciência. Não, e esse sentimento que eu sinto, por que eu sinto esse sentimento quando eu sinto essa impaciência com a minha mãe? Por que eu sinto um sentimento de desprezo, por exemplo? Um sentimento de, nossa, mas eu estou sentindo que ela está me ignorando, por que tem esse desprezo? E eu vou aprofundando. Por que eu começo a ficar agitado? Por que eu começo, às vezes, bater o pé, ficar incomodado e falar mais alto? Aí eu vou levando para o aspecto físico. Então eu vou levando nesses 3 instantinhos, nos 3 aspectos. Mente, sentimento e matéria, físico. Né? Instintivo, motor, sexual. Tá? Então eu vou analisando. E eu vou tentando entender, faz sentido isso? Qual que é o sentido disso? Por que daquilo? O segundo passo, confrontação lógica com o ser. Eu vou pegar esse acontecimento e vou pensar como é que o meu ser, que é a parte pura que está em mim, que é o que eu tenho de melhor, que são as minhas virtudes que estão aqui, escondidas em algum lugar, reagiriam numa situação dessa. Aí você vai se imaginar como um ser perfeito, reagindo naquela situação. Imagina, por exemplo, vou imaginar o que Jesus faria. É uma pergunta interessante para a gente pensar. O que Jesus faria nessa situação? O que Buda faria? O que o mestre faria? O que o meu ser, que é a minha parte pura, que é a parte divina que está em mim, faria nessa situação? Tá? Terceiro aspecto é buscar o significado profundo. Quando surgiu isso a primeira vez na minha vida? Tentar sentir de forma intuitiva, né? Quando que surgiu isso nessa vida, ou quem acredita em vidas passadas, quando que surgiu em vidas passadas, o que a gente traz no trazer de hoje, quem acredita nisso, né? Quem acredita em reencarnação, sabe que a gente traz coisas, às vezes, do passado, e por que a gente não lembra também, né? Às vezes, tem todo um mecanismo que a gente não entende, mas que tem várias explicações interessantes sobre isso, né? Que não é o caso aqui. Mas para quem não acredita, tentar ver quando que isso surgiu na primeira vez nessa vida, né? Quais que são esses bloqueios. 7º passo. Ainda vou explicar detalhadamente, tá? Cada passo. Isso aqui é só uma pinceladinha. Vou ter esse passo, eu não entendi muito bem, não. Qual passo? Fazer o 6.3. O terceiro passo, o significado profundo, é tentar sentir quando foi que surgiu a primeira vez este acontecimento. Por exemplo, no exemplo que eu dei, que eu fico impaciente com a minha mãe, quando foi que aconteceu a primeira vez que eu fiquei impaciente? Por que isso surgiu? Por que eu criei isso dentro de mim? Por que eu criei esse bloqueio, esse erro, essa falha? Eu posso só fazer uma colocação? Pode. Isso é perfeita, essa sequência. Só que, principalmente a gente que vai estar iniciando a fazer isso, a gente não vai ter essas respostas. Isso pode causar desconforto. Sim, bom. Então, para não ficar ansioso, solta a pergunta, né? Eu vou aprofundar depois. Nós vamos aprofundar aqui. A gente está fazendo só uma pincelada, daqui a pouco lá na frente a gente vai falar bem detalhado cada parte, vou ensinar técnicas, vou ensinar exercícios, tá? 7º aspecto, a revelação da forma brutal. O que é a forma brutal? Cada defeito dentro de nós, de forma simbólica, ele tem um simbolismo, tem um símbolo, ele tem uma representação, que pode ser um monstrinho, que pode ser um animal, que pode ser um humano com feições demoníacas, diabólicas ou monstruosas. Isso são aspectos mentais que a gente cria para criar correlações, que às vezes esses defeitos aparecem para a gente em sonho. A gente, sonhei com um monstro. Às vezes é um aspecto seu interno que apareceu para você. Então existem essas representações internas simbólicas e nós vamos tentar intuir ou criar da nossa cabeça, não tem problema,
mas de forma máximo intuitiva possível. Com o tempo, com a prática, a gente vai pensar, já vai aparecer pra gente, opa, apareceu um negocinho aqui, o que é isso aqui? E você analisa o comportamento dessa criatura, desse ser, desse né, personagem, para você ter uma visualização, um trabalho de neurolinguística, de visualização, do que você tem que eliminar de você, tá? Isso vai ser interessante para lá para frente, para a gente entender como que isso funciona dentro de nós. E lembrando que hoje a ciência, ela traz muitos conhecimentos, como a neurolinguística, por exemplo, tem várias técnicas de treinamento que foram tiradas de conhecimentos antigos, tradicionais, como esse. Tá? Então várias coisas, você visualiza que você é um super-herói, faz a postura do super-homem, estufa o peito, tudo vai ajudar você a criar situações e coisas internas que é tirado de treinamentos muito antigos, tradicionais. Tá? Então a ciência tem trazido esses conhecimentos para nós. 8º aspecto. Nós acessar a nossa consciência para a gente sentir um remorso sobre aquilo que a gente está trabalhando. Vamos supor, não, toda vez que eu sinto que isso com minha mãe, eu acabo ofendendo minha mãe fica ofendida, e ela chora, ela fica triste, não sei o quê. E você tentar trazer isso através da consciência do teu ser, né, para você se colocar no lugar da pessoa e sentir, tipo assim, sentir a dor disso. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. E quanto maior o remorso que você consegue trazer para você, porque tem uma coisa interessante que eu gosto de falar sobre a dor, o sofrimento e a transformação da dor em não sofrimento, em um remorso transformador. É muito importante a gente entender que a dor, ela está dentro de todo mundo. E todo mundo tem os seus defeitos, tem situações que vai fazer, que vai cometer erros, que depois vai ficar chateado, né, ou coisas que acontecem com a gente que vai deixar a gente, né, triste, que pode virar um sofrimento. Vamos supor, uma traição. Uma traição, ela é uma dor que tende a gerar um sofrimento. E a pessoa vai ficar naquele sofrimento, se autodestruindo mais ainda naquele sofrimento. Então, toda a dor que a gente tem, quanto mais a gente ignora essa dor, maior vai ser o sofrimento que aquilo vai virar. Se a gente não sabe transformar essa dor. Se a gente sabe pegar essa dor e transformar essa dor em aprendizado, não quero ser mais assim. E ficar indignado com isso, e você vai sentir um remorso verdadeiro, nossa, eu não quero isso. E vai chorar, e vai ter lágrimas, vai ter o arrependimento verdadeiro. Isso é uma ferramenta poderosa para o teu ser te transformar. A diferença de sofrimento e sacrifício. Exatamente, exatamente. Eu estou escrevendo exatamente isso aí no livro. O que é o sacrifício? Você sacrificar aquilo. Sacro ofício, trabalho sagrado. Esse é o sacro ofício. Meditar é um sacrifício. Meditar é um trabalho sagrado. Sacrificar algo por algo maior. Você vai sacrificar o seu ego ali, que não, vou dormir um pouquinho mais, vou descansar, tão gostoso aqui, um prazer da cama. Meu corpo, com a má vontade do corpo, vou falar também sobre esses aspectos. E a mente, não, meditar pra quê? Depois amanhã eu medito. A mente sempre arrumando desculpinha pra tudo, tem resposta pra tudo, né? Então, eu vou falar sobre esses 3 aspectos, são os 3 traidores, né? E os 3 tantiens, como é que eles atuam nos 3 tantiens. Então, essa culpa, né, esse juízo de culpa, é a ferramenta transformadora para o 9º passo. O 9º passo, que é o aspecto da transformação. Que nós vamos pedir a parte do nosso ser, nós vamos imaginar a parte do nosso ser, né, como um guerreiro, da forma que cada um se sentir, como alguém divino, ou a você mesmo, né, você vestido de armadura, sei lá, com espada, com escudo, com lança, e você decapitando esse defeito que você já visualizou ele. Então, um processo imaginativo, a imaginação dentro da meditação e dos processos internos de desenvolvimento, eles tendem a desenvolver a tua clarividência. Inicialmente a gente vai estar criando isso de forma, né, tipo assim, às vezes vai vir de imediato. Você já imaginou aquele defeito, aquele bicho que você tem que eliminar, aquele personagem, e você já imagina uma cena dele sendo queimado, decapitado, destruído, descriado, né? Então, assim, de uma forma poderosa, que aquilo vai gerar, tipo assim, tô livre disso. Depois disso, que vem o Shen, a essência divina. Eliminou um defeito, cada defeito, ele impede que uma virtude seja expressada. Por exemplo, eu quero ser humilde. Como você vai ser humilde se você é ganancioso? Não, eu quero ser sereno, tranquilo. Como é que você vai ser sereno se você é irado? Eu quero ser amoroso. Como é que você vai ser amoroso se você tem um monte de coisa dentro de você? Você tem ira, você tem
avareza, como é que você vai ser uma pessoa solidária com os outros se você tem coisas dentro de você que te impedem de ser isso? E tem muitas coisas que são aparentemente boas, que é o ego disfarçado. Às vezes a pessoa é caridosa porque ele quer ser visto como caridoso e ele vai se envaidecer com aquilo. Ou porque ele achando que ele vai estar ajudando o outro, ele vai estar sendo ajudado. Então assim, tem muitos interesses obscuros por trás, e os defeitos eles são muito disfarçados. O ego ele é uma coisa muito melindrosa, e ele vai aprendendo e se adaptando a se esconder. E nós temos que analisar e conhecer o nosso ego de forma fracionada. Não adianta eu trabalhar só a ira. Vou trabalhar a ira quando, por exemplo, eu tropeço e fico puto e chuto o negócio. Vou começar por essas coisas pequenininhas. Vou começar com coisa pequenininha e vou trabalhando as coisas pequenininhas, vou liberando a minha essência, vou fortalecendo o meu Shen, vou cristalizando a minha alma e cada vez mais vou ter mais força para trabalhar com bichos maiores, com os defeitos maiores, com o ego maior. Então eu vou trabalhando as coisas pequenininhas, começando com a preguicinha aqui de lavar um copo na hora que eu acabei de usar, né? Umas coisinhas bem pequenininhas, vou levando isso para meditação, vou fazendo esse processo mental, esse processo interno, né? Não mental, esse processo de consciência, de conscientização, de observação, de sair da mente, de buscar a consciência, de buscar como é que o meu ser agiria, de imaginar esse elemento sendo eliminado, de sentindo essa força, de ver o que cristalizando, eliminei esse negócio, imaginei lá sendo eliminado, o que ele libera para mim. E você incorporando essa atitude nova na sua vida. Você imagina você agindo de forma diferente dentro daquela energia. De forma bem prática e simples. E o 11º aspecto, após fazer isso com todos os elementos que você escolheu, né, o 11º? O 10º já falei, que é a cristalização do Shen. O 11º elemento, nós vamos, após você trabalhar com 1, 2, 3, 5 elementos que você escolheu para trabalhar, nós vamos fazer um agradecimento ao nosso ser e pedir força para trabalhar no dia seguinte. Tá? Gente, recomendação. Eu recomendo fazer um trabalho assim. Não precisa ser igual. Mas esse é um trabalho que é muito importante para a gente olhar para a nossa sombra diariamente. Olhar, tipo assim, o que eu tenho que melhorar em mim? E ter uma didática para fazer isso, de como que eu vou fazer isso. Façam, experimentem e me perguntem qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, estou disponível a qualquer momento. Vocês me mandem mensagem, perguntem, que eu vou mandar um áudio, vou mandar no grupo também para todo mundo ver, às vezes a dúvida, não vou falar quem perguntou não, mas às vezes é uma dúvida que todo mundo precisa saber, né, que vai ajudar a aprofundar. Se praticar diariamente, em 2 anos, a gente cria, isso é uma média, cada um vai ser no seu tempo, né? A gente cria uma capacitação assim, interna de ter uma vida interna consolidada. Uma consolidação particular, íntima, de nossa vida. A gente vai ver muita transformação. Eu falo assim, em poucos dias, em poucas semanas, em poucos meses, já dá para ver muita mudança. Muita mudança. Pode perguntar. Chifu, uma pergunta. A gente pode fazer essa meditação em situações que a gente está sentindo obsessão espiritual? Pode. Mas seria correto eu pensar assim, que num obsessor me atacando, eu me conectei com ele de alguma forma. Para eu eliminar essa conexão, será que eu fiquei pensando, seria errado da minha parte essa questão aqui de decapitação do defeito, você imaginar você eliminando essa situação, ou até eliminando essa obsessão espiritual? Sim. Uhum. Tá, a pergunta foi a seguinte, ela perguntou se, no caso de uma obsessão espiritual, pode-se fazer esse processo meditativo. Pode, deve, experimente, pode ser muito bom. Tá? Pode ser difícil fazer. Inicialmente, quando esses tipos de situações de ataque, porque tem coisas que a gente escuta, vê, lê, mas tem coisas que a gente tem que entender e aprender por nós mesmos, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre obsessores, obsessão. Muitas vezes essa obsessão ela é interna. Tá? São elementos internos nossos, que são esses próprios defeitos, que já têm uma características, né, que já são seres monstruosinhos dentro de nós, animais ali de baixas energias, que estão dentro de nós, que muitas vezes a pessoa eu estou vendo uma coisa com você, às vezes não é algo externo a você. E mesmo se for algo externo a você, essa vibração ela está
acontecendo em você, uma obsessão, ela acontece em alguém porque existe uma brecha. Existe algo dentro de você que permite essa conexão energética. Então você tem um defeito lá dentro que tem uma vibração equivalente àquilo que está acontecendo em você. Então pode e deve ser feito sim, buscar esse estado meditativo. O que é recomendável fazer antes é fazer uma prática de limpeza energética para dar uma melhorada na energia, para você começar a entrar nesse processo. Tá? Tem várias técnicas que podem ser feitas para isso. Tem várias técnicas de desobsessão, né, de exorcismos, que você pode fazer, depois eu vou te passar, tá? Que é coisa, tem áudio, tem várias coisas que podem ser feitas, que vai auxiliar demais nesse processo. E a gente tem isso dentro do taoísmo também? Tem. O taoísmo tem esses estudos. Tem, a medicina chinesa tem também. A medicina chinesa tem essas questões de obsessões, né, tem o Sun Sumiao, né? Sun Sumiao com os 13 pontos fantasmas, os 13 pontos dos dragões. Eu acho que em determinado nível aquela imagem. Miguel assassinando dragões em terra. Isso é muito simbólico. Isso é extremamente simbólico. Isso aqui não está aí à toa, gente. Isso não necessariamente significa um ato de violência, né? Violência gratuita, mas é algo, assim, uma luta interna. Né? Esse quadro que eu deixo na parede não é à toa. Nós temos né? Simbolismo de São Miguel, né, que ele matando o dragão, é essa questão da eliminação dos processos internos. São Jorge também tem esse simbolismo, né? São Miguel ainda tem uma ligação com a energia solar, a energia do sol interior. O que é o sol interior? O nosso ser. E várias culturas têm esses simbolismos, esse conhecimento. Né? De hoje, eu tive muita visualização com essas figuras. Assim. Ótimo. E a princípio ela me assustava muito. Hoje eu já tenho uma relação, né? Porque ela, quando a gente visualiza, a gente enxerga, né? O que ela simboliza, o que ela representa e com o que a gente precisa lidar sem perder o equilíbrio. Então aqui, gente, na página 28, eu vou tentar não ler, tá? Eu vou falar tudo bem aprofundado, vai estar gravado, vocês vão ter acesso ao vídeo, e eu também estou escrevendo um livro que não está ficando tão pequeno, eu achei que estou aprofundando muito nesses aspectos sobre essa prática. Então, vou falar sobre a meditação, no livro vai estar descrito essa prática. Esse livro não é de fins lucrativos, é um livro de fins informativos, e essas informações eu quero criar e colocar elas de forma gratuita, tá? Porque isso é um trabalho para a humanidade. Isso é um trabalho particular, pessoal, para a humanidade, para todo mundo, porque a luz, ela não é cobrada. A gente não cobra pela luz. O sol não cobra. Os mestres vieram não cobrar nada. Ensinaram de graça. E sofreram penas ainda. E sofreram duras e grandes penas. Então esse conhecimento, essa parte, esse módulo, é um módulo extra, é um módulo gratuito. Que ele está aberto para todo mundo que quiser conhecer. Tá? Então isso é importante. Eu estou ressaltando. E trazendo isso para vocês, que essa parte é uma parte extra, tá? Uma parte que faz parte do conhecimento, mas é uma parte extra. O restante do conhecimento vão estar tudo lá, né? Vai estar permanentemente na plataforma de vocês, que vão estar lá, vocês podem acessar. E essa parte aqui é uma parte que é a parte mais importante, ao meu ver. Tá? Que é aprender a olhar para dentro com a prática do Tai Chi, conhecer as práticas meditativas, as práticas de autoconhecimento. E é isso que faz sentido para mim hoje, sabe? Como objetivo de vida. Independente do que eu faço, o que seja meu trabalho, o que seja meu convívio com as pessoas, mas se a gente conseguir descobrir internamente uma conexão, é o que importa, é o que vai dar a direção pra gente. Descobrir essa vontade, né? O que ele quer pra mim? O que ele quer pra mim? Agora é pra cá, agora é pra lá? Vamos lá, vamos. Né? Então vamos lá, preparação para a prática. Como que a gente vai preparar para a prática, né? Buscar um lugar, né? A meditação, se for no mesmo lugar sempre, a gente vai estar criando um hábito de fazer meditação naquele lugar. Prepare esse lugar. Tente deixar o quarto, um ambiente mais limpo, mais organizado possível, né? Porque é uma coisa que eu sei como experiência prática, que quando dentro está organizado, fora está organizado. Quando está tudo bagunçado, suas coisas, internamente você pode ter certeza que também está assim.
Né? Então a gente tentar, por mais que por dentro esteja muito bagunçado, conflituoso, vamos tentar organizar de fora para tentar na hora da prática a gente chegar limpinho, arrumadinho, acende um incensinho, acende uma vela, quem quer bota as imagens, faz um altarzinho, né? Quem quiser ter um altar, perto do altar, embaixo do altar, para frente do altar, de frente para o sol, se for de manhã para o sol nascendo, né? Não tem obrigação, não tem obrigação nenhuma, não tem regra nenhuma, é o que seu coração sentir e mandar. É sentado numa cadeira, é sentado em flor de lótus, né? Ou perna cruzada, né? Flor de lótus é aquela que os pés ficam para cima, né? Para cima assim, que a coluna fica mais reta, coluna ereta. Então o que acontece? Se for na cadeira, tentar a coluna ereta. Se for sentado em flor de lótus, coluna ereta também. Bota a almofadinha embaixo para aumentar um pouquinho o quadril e as pernas ficam um pouquinho para baixo para a coluna ficar mais reta. Pode ser sentado no chão, encostado na parede, para a coluna ficar reta. Pode ser deitado. Deitado eu recomendo menos, porque a gente vai adormecer. É muito fácil adormecer deitado. E muitas vezes a minha mente fica querendo me enganar também. Ah, deita só um pouquinho aí, porque a coluna está doendo. Deita um pouquinho para meditar um pouquinho. Daqui a pouco você está sonhando. Aí você vê, opa, aí você tem que resgatar o processo meditativo. Né? Então, essa é a preparação. Tá? Pode ter alguma outra recomendação que eu não falei. Então, assim, se for de manhã, levanta, vai no banheiro antes de meditar, né, para você evitar ter que levantar de ir no banheiro. Bebe um pouquinho de água, deixa a água perto, se precisar. Precisou coçar, levantar, mexer, faça, não fica no conflito. Mas tenta fazer o melhor possível. Pode fazer em pé? Pode fazer em pé também. Estava esquecendo de falar, pode fazer em pé também. Então, né, igual a gente tem o Zanzuan, pode ser com a mão assim, cansou, abaixa a mão. Então, assim, o que importa é o para dentro. E o para fora vai ajudar ou atrapalhar. Então, se está fazendo uma coisa que está atrapalhando, quer fazer flor de lótus, vai fazer lá com essa da cãibra? Então, muda, estica a perna, mexe. Então, tentando não perder o estado que você já conseguiu adquirir no nível que você está ali do processo. Tá? Então, vamos lá, o primeiro passo. Relaxar o corpo físico. Como é que eu vou fazer para relaxar o corpo físico? Uma técnica simples, interessante, que eu vou ensinar para vocês, é a técnica de conscientização de cada parte do corpo. Então eu vou fazendo, vou falar, e vocês vão fazendo aí. Então, por exemplo, a gente vai fechar os olhos, a gente pode inspirar profundamente algumas vezes. Inspira profundamente, procura uma posição mais cômoda, né? Se é a perna cruzada ou se é a perna com o pé no chão. E nós vamos imaginar a sola dos nossos pés. E à medida que a gente vai imaginando cada parte do nosso corpo, essa região ela vai relaxando. Então a gente sente que a sola dos pés estão relaxando, os ossos dos pés estão relaxando, os tecidos conjuntivos eles estão se soltando, os tendões estão relaxando, a musculatura dos pés, os dedos dos pés. E a gente vai subir na imaginação para o tornozelo. Imaginamos o tornozelo relaxando, como se os ossos se soltassem, como se os tendões se afrouxassem, criando um conforto, uma saúde, o sangue circulando de forma mais livre. Vamos imaginando nossa canela, subindo a imaginação pelos ossos da perna, a batata da perna, imaginamos a musculatura relaxando, as fibras musculares se soltando, relaxando. Imaginamos a pele se soltando, os tendões ficando mais leves. Subimos a imaginação para o joelho, sentimos os joelhos se soltando, os ossos, os tendões, as articulações, as cartilagens, tudo ficando harmonioso, o sangue fluindo de forma mais livre, levando energia para nossos joelhos, coxa, parte de dentro das coxas, direita e esquerda, parte de cima, a parte de fora e a parte de trás. Imaginamos que o músculo está cada vez mais macio, mais solto, e a circulação sanguínea está fluindo, os tendões estão se soltando, os ossos destravando. Imaginamos o quadril, a junção do quadril, do osso fêmur com o quadril, relaxando, se soltando. Imaginamos a pelve, o assoalho pélvico se soltando, os órgãos sexuais relaxados, soltos, energizados, com a energia fluindo, o sangue por todo o baixo ventre,
Vamos imaginando agora a coluna vertebral de baixo a cima, começando pelo cóccix, a região sacral, imaginando os ossos se relaxando, se adequando, entrando no seu lugar, observando se tem alguma parte do corpo que está contraída nessa região e vai relaxando. Vamos imaginando a coluna subindo vértebra por vértebra, se soltando, imaginando no centro da coluna aquele canal energético da medula, por onde passa os estímulos nervosos, e vamos subindo até o pescoço, imaginando toda a coluna se soltando, relaxando. Voltamos a atenção para o baixo ventre, imaginamos o intestino, a bexiga, bem relaxados, bem soltos, bem fluidos, funcionando de forma natural, de forma positiva. Imaginamos os rins agora, relaxando os rins, o estômago trabalhando bem naturalmente, comunicando com o intestino delgado e o intestino grosso. Imaginamos o fígado, o baço pâncreas, relaxando. Imaginamos os pulmões, sentindo a inspiração e a expiração, relaxando cada vez mais os nossos pulmões. O coração, sentindo a pulsação, o coração trabalhando bem livre, bem natural, sentindo o coração bem fluido. Voltamos a atenção agora ao trapézio, parte superior do nosso tronco. Relaxando o trapézio, a musculatura peitoral, a musculatura das costas, a musculatura abdominal. Relaxa todas essas musculaturas de forma imaginativa. Imagina as costelas bem livres, bem soltas. Agora a nossa imaginação vai para os ombros. Vai descendo dos ombros, os ombros soltos, a articulação do ombro, se soltando. Bíceps, tríceps, braço, antebraço, cotovelo, relaxados. Punhos, pulso. Sinta os ossos do nosso punho se soltando, os tendões, a mão, relaxado os dedos, soltando os dedos. Voltamos a atenção ao trapézio, imaginamos o pescoço, a musculatura do pescoço se soltando, a musculatura das costas toda, de cima a baixo, como se fosse cordas de violão se soltando, se afrouxando. Imaginamos agora a base da cabeça, a nuca, relaxando o nosso crânio, a parte frontal, lateral, superior. Imaginamos o couro cabeludo se soltando da cabeça, ficando soltinho, frouxo, bem relaxado. Passamos a atenção para a orelha, sente a orelha relaxada, o maxilar, os músculos do maxilar, o queixo, a boca, os dentes, a língua. Relaxa a língua. Destrave os dentes da boca. Destrave a musculatura do queixo. Amassando o rosto, a fronte, a lateral, próximo aos olhos, a testa, relaxa a testa, desfranja a testa, relaxa as sobrancelhas, o entrecelho, os olhos, relaxa os olhos, relaxa o nariz, sinta a respiração, o ar passando pelo nariz. Imaginamos agora o cérebro, bem fluido, bem relaxado, como se flutuasse em um líquido. Com as suas sinapses nervosas, funcionando de forma fluida e livre. E é isso. Pode abrir os olhos. Dá para relaxar? Então, esse é um processo, tá? Pode ser demorado, sim, pode ser mais demorado, pode ser menos demorado. Cada um vai sentir o seu processo, tá? Pode ser de cima para baixo? Pode. Pode ser do lado para o outro? Pode. Tem. Esse é mais interessante porque acaba na cabeça e já a cabeça relaxando, né? Já relaxa a cabeça, aí a gente já consegue entrar no processo mais tranquilo. Segundo passo são os ticuns. São as práticas de transmutação, tá? Neste momento, a gente pode fazer qualquer ticum, qualquer pranayama, qualquer exercício respiratório.
Eu recomendo aqueles que você não tenha que mexer. E o que eu mais recomendo de todos os exercícios respiratórios que eu conheço, de todos os Qigong, é o Hansar, né, que vocês já aprenderam, já sabem como fazer. Contrai os esfíncteres, inspira, imaginando a energia subindo pela coluna, até o cálice do cérebro, preenchendo de energia. Na inspiração, mentalmente, mantralizando Ham. Escreve com H, né? Sa. Solta, curto, na linha reta, do vaso concepção até o coração. Ham, mental longo. Quanto mais longo, melhor. Contraindo os esfíncteres. Sa. Relaxa os esfíncteres e joga para o coração. Tá? Então, o processo de transformação do Jin em Ti, alimentando nosso cérebro, e o Sa, alimentando o nosso Shen. Tá? Sa. Sa. Esse processo vai trazer a energia da matéria criadora para o universo da mente, para relaxar, para sentir, para a gente conectar com a luz superior, e o Sa para cristalizar para a nossa força de vontade, para a nossa essência, para a nossa consciência divina. A força de vontade está relacionada ao ato de autonomia inferior. Força de vontade, pensamento, mente, luz. Forma positiva, mente conflitante, forma negativa, Sa, alimentando as nossas emoções superiores. Então vai alimentar a conexão com o nosso ser. Tá bom? Quanto tempo? Quanto tempo tudo? Quanto tempo relaxamento? Quanto tempo Qigong? Quanto tempo você sentir? Enquanto você sentir que precisa de energia para não dormir, tá, voltando ao primeiro aspecto. Relaxou o corpo físico. Voltando ao primeiro aspecto. O que eu tenho que buscar no relaxamento do corpo físico? O estado de sono. Sem dormir. Começou a sentir sonolência, já está relaxado. De repente você está fazendo essa imaginação de baixo, já começou a sentir sonolência, já passa para o próximo passo. Porque o seu corpo já está relaxado. Você começou a pescar, vai fazer o Qigong, que é para você usar essa energia para alimentar a tua consciência, para ficar atento. Porque se aqui dorme também, se a tua atenção dorme, não tem meditação. Então a atenção, por isso que a gente vai transformar a energia para cima. E ela vai dar energia para o nosso corpo trabalhar, para a nossa mente trabalhar e para conectar com o coração. Então a mente ativa, corpo adormecido. Então, enquanto você precisar de energia, sentir que tem que transmutar, e vai transmutando, agora eu senti que tá bom. Lá na frente, tá fazendo lá no meio de um processo, começou a querer dormir, volta pro Qigong. Não tem problema, volta pro Qigong. Ficou tenso uma coisa, volta para relaxamento. Volta para relaxar. Depois volta ao processo onde você estava. Tá? Então faz quanto tempo você sentir que você transmutou suficientemente essa energia. Existe um limite, e esse limite você tem que sentir. Você sentir que toda a energia foi transmutada. Toda a energia foi sublimada. Opa, agora não tem mais que sublimar. Já tá bom. Então, é isso. E essa energia é infinita, ela vai ser gerada de novo, tá? Então não precisa se preocupar que vai acabar com essa energia, não, que ela não está sendo usada para nada. Quando a gente faz esse exercício, essa transmutação, ela vai ser começada a usar para a nossa saúde. Para a mente e para o coração. Terceiro passo. Conexão. Esse passo é o mais importante. Ele tem que acontecer desde o começo, quando a gente tem que já entrar num estado de devoção à prática. Porque nessa prática a gente vai conectar com a nossa verdade, com a nossa sabedoria, com o divino que cada um carrega dentro. Então essa é uma parte muito particular. Você pode fazer orações que você conhece, que você acredita que existem, ou você pode fazer de forma intuitiva. Você vai começar a orar, pedir ajuda, pedir orientação, pedir força para esse trabalho. Então você vai conectar de forma mais natural que você conseguir a esse trabalho. Quanto mais coração você colocar, maior vai ser a sua conexão. Tá? Então esse é o processo. Tá? Alguma dúvida sobre essa parte da conexão? Não? E entender que o divino, que a gente, por mais que a gente acredite em tal religião, em tal conhecimento, que esse divino está dentro de todo mundo. Tá? Que essa parte divina está dentro de todos nós. Pode ser qualquer coisa que dá uma força. Assim, qualquer coisa.
Qualquer coisa que dá uma força, né? Que seja mais ligado ao espiritual, né? Uma coisa que te dá uma gana de viver, uma gana de transformar, alguma coisa assim, né? Às vezes a pessoa tem, não sei, às vezes a pessoa ela cultua uma cultura pagã, nórdica, sei lá. Vai cultuar os deuses lá, mas entender que essa energia da natureza está em tudo, tem em todos, né? Às vezes a pessoa é cristã, é católica, cristã, ou é de um outro cristianismo. Às vezes a pessoa é muçulmana, às vezes a pessoa ela é budista. Então não importa no que você acredita. É só você tentar sentir essa divindade que você acredita, que às vezes você acha que é só fora, tentar sentir ela dentro de você. Tentar conectar com ela dentro de você. Ou tentar imaginar ela, sentir ela presente, e ela te dando todas as ferramentas para você conseguir se conectar. Tá? Quarto passo, silenciar a mente. Só uma dúvida. Se nós for, né, praticar ou ajudar o aluno a fazer, se ele perguntar, eu gosto de orar tal oração. Aí a gente recomenda que não, que faça de forma natural? Ou pode. Não, pode fazer uma oração que você conhece, um Pai Nosso, né, uma Ave Maria, né? Ou fazer qualquer oração que a pessoa conheça também, excelente, né? Salve Rainha, tem várias e outras orações. Tem uma oração de Isis, tem várias coisas que vocês podem testar e experimentar, tá? Quarto passo, silenciar a mente. Duas formas que a gente pode usar para silenciar a mente. Uma, que é de uma forma, a forma de a gente observar os pensamentos, não se identificar com esses pensamentos e deixar o pensamento passar. Então, por exemplo, me veio uma lembrança, porque eu ganhei uma bola hoje, aí eu lembrei dessa bola, né? Aí eu fiquei pensando nessa bola, aí ele fiquei pensando, me lembra meu avô que já faleceu, que me ensinou, gostava de jogar bola comigo. Aí você pensou no seu avô, você pensou numa situação que o seu avô estava presente, que teve um acidente dele lá, você estava presente e tal. Aí a mente ela associativa vai criando um monte de associação. O que a gente tem que fazer? É quebrar esse ciclo, né, esse ciclo de associativo da mente que ela vai viajando. Ela vai viajando. Então a mente ela vai entrando uma coisa que conecta com a outra. E a gente pensou uma coisa, pensa em vermelho, pensa em amarelo, pensou no sol, pensou na lua. Então é tudo associativo. Pensou no grande, pensou no pequeno. Né? Então tudo vai associando uma coisa à outra e a mente vai levando a gente nesse sonho acordado ou dormindo. Porque acordar também a gente fica vivendo um sonho. Né? Que a mente fica lá tagarelando sem a gente ter consciência do que está acontecendo, sem o estado de presença. Então não é para deixar fazer essa associação. Não é para deixar a mente fazer essas associações. O que você vai observar? Apareceu tal coisa, você questiona. Por que disso? Por que apareceu tal coisa? Por mais que você inconscientemente responda, apareceu isso porque eu pensei naquilo. Mas por que eu pensei nisso? Porque hoje aconteceu isso. Mas por que eu pensei nisso se hoje aconteceu isso, se não está acontecendo agora? Você começa a se questionar isso, vai começar a quebrar a mente mecânica. Vai começar a quebrar. É igual aquele exercício, né, que alguém falou. Quer ver? Parem agora e observem o que você vai pensar. Observem. O que você vai pensar? Não vem nada. A maioria das situações não vem nada. O que eu vou pensar? Não, tipo assim, botar ação, botar como ação. Eu vou pensar agora, o que eu vou pensar? Aí eu tô pensando, o que eu vou pensar? O que eu vou pensar? Entendeu? Não vem o pensamento. Então a gente começa a colocar uma ação e começa a colocar a mente no estágio no estágio receptivo. A mente ela é poderosíssima, ela tem que ser usada. Só que se a mente domina a gente, o ego domina a gente. Porque o ego usa a mente ativa como ferramenta. Você está filtrando para eliminar o ruído. Para eliminar o ruído, vai filtrar para eliminar o ruído. Então você está chegando uma informação aqui, pum, observa, não ignora, tá? Porque se ignorar é pior. Se rechaçar é pior, é observar, analisar. Se ignorar é pior, você dá força. Se lutar contra é pior, você dá força. Rechaçar, negar é pior. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um sentimento negativo de luxúria, ou de raiva, ou de ira, de qualquer coisa. Se você nega isso, você está dando força para aquilo, uma hora que ele vai estourar. Vem uma situação, você vai reprime. A repressão dá força para a ação negativa. Então a gente tem que entender o porquê das coisas e tirar o porquê das coisas. É igual um outro áudio que eu estava escutando do Shivananda, interessante também, do Yogananda, que ele fala que o problema não é a tentação. Não tem problema se sentir uma tentação.
Você sentir uma tentação, o problema não é sentir essa tentação. Você tem que lutar com essa tentação de uma forma consciente. O problema é cair na tentação. Sentir a tentação é um processo de você se autoconhecer. Até você entender e eliminar aquilo que provoca aquela tentação em você. Isso em vários aspectos. Eu vou entrar nesse aspecto da tentação daqui a pouco, de forma bem mais aprofundada. Tá? Então, essa é uma das formas de silenciamento. Outra forma, que nós vamos usar junto com essa forma, que é cantar mantras. Mantralizar. Usar a voz. Usar o verbo para criar algo, continuando observando a mente. Eu indico para vocês a mantralização das vogais I, A, O. Tá? O I, A, O é o nome, em culturas antigas, da divindade superior. O I, A, O é o nome do Criador. Tá? Então, esse I, A, O, ele está ligado ao Tantien superior, Tantien médio, Tantien inferior. Como é que a gente faz esse mantra? É uma transmutação também, tá? Esse mantra também é um Qigong. Então, tem mantras que são Qigongs. Como é que eu vou executar esse mantra, esse Qigong? Eu vou começar com a letra I, em uma inspiração e exalação. Eu inspiro e solto a letra I. Depois eu inspiro, solto a letra A. Depois O. Em três respirações diferentes. Cada vez que eu inspirar, eu contraio o esfíncter. Imagina a energia subindo igual no Hansar. Mantenho o esfíncter contraído e vocalizo a letra I, com esse esfíncter contraído. E no finalzinho eu relaxo e solto o ar, restinho do ar. Contraio de novo. Relaxa. Todo mundo. Relaxa. Você relaxa sem né? Inspira, contrai. Solta o ar, contraindo, vocalizando o mantra. Só no finalzinho você solta o restinho de ar e relaxa. Agora, eu não entendi a questão do... No I, no A, no O, inspira e contrai. Inspira contraindo. Inspira contraindo. Mantém contraído durante a vocalização. No finalzinho, acabando, relaxa e descontrai. Não contrai muito, tá? Não precisa fazer força, se machucar, depois você ficar sentindo dor, incomodado. Contrai um pouquinho só. Contrai como se fosse ativando a bomba que vai succionar, que vai impulsionar a energia pela coluna, como se fosse a mangueira, né? Da energia até o nosso cérebro. Tá bom? Não, soltando a respiração. Não, soltando a respiração cantando, que você tem que vocalizar, né? Soltando aí no finalzinho, que estiver acabando o ar, relaxa tudo. É outra coisa, o Hansar a gente faz o Sa vocalizando tudo, Sa, relaxa tudo, tá? Então tem essa diferença. Então tem diferença de Qigongs, né? Cada letra, né? O I, ele vai fazer vibrar o Tantien superior, a cabeça, o cérebro, tá? E a coluna vertebral. Então a gente pode imaginar, para ajudar a sair do pensamento, a gente vai imaginar, com o tempo a gente vai sentir, tá? Vai sentir vibrar a cabeça e a coluna. Vai sentir vibrando. Quando estiver vocalizando. Solta o ar, imagina a energia descendo pro coração. Inspira. Mantenha contraído, vai vibrar o Tantien inferior e os órgãos sexuais. Relaxa. Inspira. Coração. Vibrando o coração. Tantien médio. Deve estar. Tá escrito aí, não tá? Tá. Então.
Acho que está escrito na apostila tudo aí. Eu não li, nem eu falei com minhas palavras, mas acho melhor. Às vezes vai ter alguma coisa que eu não falei que vai ajudar a compreender também. Outro mantra que a gente pode usar é o Om. O que é o Om? O-M, né? O O vibra o coração. O Om é o som da criação do universo. Som do espaço. Som do espaço. Olha para você ver, como é que os antigos descobriram que o Om é o som da criação do universo, do espaço. Quando viraram, né, para captar o som do espaço, lá os equipamentos, a NASA, as grandes nações viraram seus equipamentos para captar o som do universo, a vibração, veio esse som, o Om. Assim como cada coisa tem uma vibração, você vira para um planeta, tem uma vibração, você vira para uma estrela, tem do universo, de uma forma geral, é o Om, esse é o eco da criação. O que é a criação? É o Criador. Então, quando a gente faz o Om, que vibra o coração, a gente está acessando o nosso ser interno, o nosso Criador. Então, vai vibrar com essa energia do Criador, internamente. Então, a gente está, concentra no coração, concentra no teu ser, vai ajudar também a desenvolver, né, a conexão com o seu ser interno. Tá bom? Tipo, o Om também é vocalizado nas práticas taoístas? Ou Tem também? tem o Om no taoísmo também. Yaó também. Tem também. Que não só, no taoísmo tem também, além de outras culturas, né? Tem no Tibete, na Índia. Então, tem sim. Força de vontade, tá, gente? Isso vai ajudar a desenvolver força de vontade, né? Essa contração, a gente vai contrair. A inspiração profunda, imaginação, tudo isso vai auxiliar, tá? Tudo isso vai auxiliar no processo que a gente está precisando aqui. Quinto passo, alguma pergunta em relação ao quarto passo? Não, né? Então, lembrando sempre também, no quarto passo, de deixar a mente sem ficar conflituosa, os pensamentos passarem e ir embora, tá? Lembrando sempre desses aspectos aí. Quinto passo, análise e recordação. Nesse quinto passo, nós vamos fazer a retrospectiva do dia, que nós vamos pegar do ponto que a gente estava ali e observar tudo que aconteceu anteriormente àquilo. O que eu fiz, o que aconteceu, onde eu estava, quais que eram os pensamentos, quais que eram os sentimentos, quais que eram as ações que eu tive em cada momento do dia, e escolher de 3 a 5 aspectos para serem trabalhados na meditação. Pode ser um aspecto, ou alguma outra coisa também que eu já estou trabalhando, que eu quero analisar mais profundamente, que eu quero entender mais profundamente. Então, nesse aspecto, eu vou fazer a retrospectiva do dia e vou fazer a análise do que vai ser, o que vai ser trabalhado na meditação. Faz de manhã cedo, você pega assim os sonhos? Ou você pega o sono também. Se faz de manhã, vai pegar também os sonhos, né? Você fez de manhã, você acabou de acordar, faz uma retrospectiva dos seus sonhos também, porque tem muitos elementos dentro dos sonhos que a gente tem que trabalhar. Às vezes, muitas coisas que a gente não manifesta no físico, a gente manifesta nos sonhos. Principalmente coisas mais brutais, coisas que vai mais de contra a ética, a moral, nessas coisas. Muita coisa, nossa, no sonho eu assassinei, porque eu fiquei com raiva lá, eu matei um cara. Isso quer dizer, essas coisas podem vir a acontecer no físico. Tem pessoas que são pacíficas que cometem crimes bárbaros, né? Ou crimes hediondos, sei lá. Eu não sei as classificações, o que vai ser. Mas essas coisas acontecem na vida. Às vezes a pessoa está no estado extremo de estresse, de ira, que ele vai cometer um crime. Às vezes foi querendo matar, mas às vezes algo lá dentro despertou um monstro lá dentro da pessoa que estava lá escondido. Né? Então os sonhos também a gente vai trabalhar. É importante fazer nos dois, porque vai ser totalmente diferente. Porque de noite, a gente vai fazer a retrospectiva do tempo que a gente ficou acordado. Quando está de noite, a gente está cansado, geralmente, né? E aí a gente vai ver as coisas materiais. E quando a gente faz na hora que acorda, vai render os sonhos, a gente está relaxado, porque a gente acabou de acordar, nosso corpo está todo desinflamado. E são aspectos mais internos, são diferentes.
Pode fazer separado, pode fazer a recordância dos sonhos separados. Porém, pode fazer junto também, que funciona também, né? Mas são dois momentos, é legal fazer nos dois momentos e observar Pode a ser feito. diferença, porque são dois Pode ser feito momentos separado completamente e diferentes. pode ser feito junto. Se você acordar agora, a primeira coisa que você vai fazer é o sonho. Depois você vai fazer o do dia lá. Lembrando, recordação do dia. Como é que eu vou fazer? Vou escolher os elementos que eu vou trabalhar. Ira, raiva, não sei o que, preguiça, algumas coisas que aconteceram, como eu já expliquei no primeiro momento, de forma mais sucinta, porém eu acabei abrangendo um pouco mais essa explicação. Eu acho que aqui não ficou dúvida não, né? Tá. Compreensão. No sexto passo, que vai começar a meditação. Tudo isso aqui foi uma preparação. Qual o tempo que demora para fazer isso aqui? Depende, meia hora, uma hora, cada um vai, né? 20 minutos, cada um vai trabalhando, desenvolvendo seu processo. Agora eu vou começar a meditar. Escolhidos os aspectos que eu vou trabalhar, vamos supor que são 5. Vamos supor que são 1, que é 1, que é 3. Né? Vou trabalhar um por um. A compreensão ela vai dividir em 3 partes, tá? Estruturação e transição. Essa parte também, no comecinho, eu expliquei ela um pouco melhor. Transação. Estruturação e transação, tá? Primeiro aspecto. Nós vamos entender aqui como é que funciona, né, esse aspecto escolhido e a transação dele entre outros aspectos, outros defeitos, como é que ele vai estar trabalhando, como é que ele vai estar comunicando, como é que ele vai reagir, qual gatilho gera o quê, como é que meus sentimentos funcionam, como é que meus pensamentos funcionam, como é que a minha ação atua. Tá? Ficou dúvida nessa explicação? Não. Confrontação lógica com o ser, foi o que eu expliquei já também. Nós vamos analisar, a partir do ponto de vista do seu ser, como é que você reagiria a essa situação. Tá? Essa também é a parte que eu expliquei bem. E o terceiro passo do sexto passo, significado profundo, que é tentar sentir, ver, aprofundar quando surgiu a primeira vez aquele defeito, aquele erro, aquela falha, certo? Sétimo passo, confrontação da forma brutal. Também expliquei bem, né? Ficou alguma dúvida? De entender, de criar um aspecto, ou tentar olhar para esse defeito, nós vamos tentar olhar para o defeito e ver qual que é a forma bestial que ele tem, o que ele aparenta ser. Se é um animal, se é um humanoide, se é um Sméagol da vida, né, um ser humanoide ali, animalesco, né, que tem algum aspecto demoníaco, vários outros aspectos. Né. Oitavo passo, acessar a consciência e buscar o arrependimento. Nesse oitavo passo, é extremamente importante a gente buscar novamente a conexão com o ser de forma profunda, a emoção superior. Então nós vamos entrar em aspectos mais profundos, junto ao nosso ser, e buscar esse arrependimento de forma profunda e verdadeira. Se o arrependimento não está vindo, o que eu faço? Vou tentar buscar isso de uma forma tentar criar essa situação. Vou tentar lembrar de uma situação que foi parecida, que eu fiquei ofendido, que eu fiquei magoado, e tentar trazer esse sentimento para cá. Para a gente começar a despertar essa capacidade de conscientemente buscar esse arrependimento verdadeiro. Quanto mais natural, melhor, né? E quanto maior o arrependimento, melhor. Mais força você vai ter para transformar. Dúvida nesse aspecto? Não? Só uma observação. No decorrer, você falou várias vezes consciência. Eu fiquei pensando aqui comigo. Eu gosto muito de entender a palavra em si. Né? E quando você fala consciência, já está falando tudo. Consciência. O que é ciência? Consciência. É o conhecimento. Uhum. Então, quando você tem a consciência sobre si próprio, isso. Consciência, conhecimento de si próprio. Consciência. Toda essa sabotagem que fica o tempo todo sabotando. Uhum. Desvirtuando o seu ser, a sua essência do seu ser. Né? Uhum. E tem vários gatilhos disso aí, né? Que você está falando. São a ira, a inveja, a ganância, que vão te minando. Vai minando. E a coisa eu estava pensando da meditação dentro
do Tai Chi, né? Muito isso, né? É o você esvaziar. Uhum. Você não consegue fazer meditação se você não tiver vazio. Tem que estar vazio para meditar. Então, consciência, né, que o Alex está falando, a gente buscar com a ciência, estar ciente do conhecimento do aqui e agora. Estado de presença. Na consciência do que está agindo. É um defeito que está agindo? É uma emoção negativa? É um pensamento negativo? É uma ação negativa? Ou é a minha consciência que está ativa, atuando através do meu ser? Então é importante. E é extremamente importante treinar o estado de presença no dia a dia para você melhorar e aprofundar na prática meditativa. Assim como a prática meditativa vai ajudar você a desenvolver o estado de presença, que é o estar consciente. Consciência do que está acontecendo, com a ciência, com o conhecimento. O que está agindo? Opa, que pensamento é esse? Que defeito é esse? Que erro é esse? Olha aqui o que eu estou trabalhando aqui, já tem alguns dias se manifestando. Aí você vai começar a olhar para aquilo de fora daquilo. O observador observado. Você sai da situação e observa de fora. É igual você dar conselho para alguém numa situação. É muito mais fácil você que está de fora, faz isso. Simples, né? A pessoa que está lá dentro da situação não está vendo. Mas quando você começou a se observar de fora, opa, olha aquele defeito de novo agindo aqui, ó. Só que antes que eu não via, antes eu só via na meditação, agora eu estou vendo ele agir aqui, ó. Você aí, né? Aí você continua agindo, tipo assim, vendo ele. Tô com raiva ainda, mas eu tô vendo. E com a prática, e com o treinamento, e com a meditação, nós vamos começando a ver, opa, e já vai começar a parar de manifestar. Vai parar de ir pro físico, vai ficar só no interno. Não tô com raiva, tô com pensamentos negativos com relação a isso. Não, eu quero que essa pessoa vá para aquele lugar, que se dê mal, e o sentimento tá aqui dentro. E com o tempo a gente vai aprendendo a se conectar essas coisas. O poder do agora é do Eckhart Tolle. Um deles, eu vou até botar depois. É isso aí, né? Você se colocar como observador. Mas o Krishnamurti, eu acho que ele deu um passo adiante, assim, uma das palestras dele, que ele fala, você se colocar como observador, mas sem o papel do inquisitor. O poder do... Sem você se transformar num julgador. Mas o Eckhart Tolle ele fala isso também. Mas é porque esse poder do agora, ele não é de agora, sabe? O poder do agora não é de agora. O poder do agora é de sempre. O poder da consciência. Várias pessoas falam sobre isso, sabe? Gurdjieff fala sobre isso, né? Que ele passa a chave sol, sujeito, objeto, lugar. O tempo todo você está observando. Quem que está agindo dentro de mim? Onde eu estou? O que está acontecendo aqui? O que eu estou fazendo? O que dentro de mim está agindo? Então tem vários mestres e vários sábios que falam sobre esse conhecimento. Né? No sentido de se conhecer. No sentido de se conhecer. Sem julgamento. Isso, se conhecer, se perceber sem julgamento. Se condenar, sem se colocar na cruz. Mas o interessante, de forma honesta, entendendo de forma honesta. Porém, quando isso começa a acontecer, e você começa a sair de você, sair da situação, e entrar em você, você vai ver, opa, olha aqui o negócio mexendo aqui de novo, atuando. Só que agora eu não vou falar nada não. Só que agora eu não vou expressar a raiva que eu tô. Mas lá dentro eu tô com raiva. Sentimento ruim, negativo. E observar, mas eu sou isso? Aí eu vou, com o tempo e com a prática, sair do sentimento negativo. Olha, eu vou sair desse sentimento aqui que está me incomodando. Eu não sou essa raiva, não. Essa raiva não tem nada a ver comigo. A minha consciência é pura. A minha consciência é divina. Aqui, a última lei, a única lei é o amor. E esse pensamento aqui de, eu quero que essa pessoa aqui se dê mal, se estrepe. Não, por que eu estou pensando mal para a pessoa? Né? Vou começar a sair do pensamento, começar a sair da ação, sair do pensamento, depois sair do sentimento. O sentimento às vezes é mais difícil. E cada um vai acontecendo numa ordem. Às vezes uma coisa que sempre te irrita, e aquela hora que fizer a coisa que te irritar, você vai sair daquela situação e você vai agir depois. Largar a louça aqui para lavar de novo, deixar acumulada aqui, aí você vai fazer, você vai transformar, aí você vai e lava. E você, em vez de ficar chateado, emburrecido, você vai fazer com amor. Eu vou dar o exemplo. Vou fazer com amor, vou falar. Depois eu vou lá e comento com a pessoa, a louça lá, ficou para lavar, tal. Eu tinha que fazer uma coisa, precisei lavar a louça. Te agradeço por me testar. Te agradeço por deixar a louça e me testar.
E a pessoa aprende se ela quiser. Porque também não vai adiantar a gente, opa, você vai ter que fazer, você... Né? É igual ao ditado chinês. Você pode levar o cavalo até a fonte. Você pode obrigar o cavalo a beber da água. Mas você nunca vai obrigar o cavalo, você nunca vai conseguir fazer o cavalo ter sede. A sede é do cavalo. Né? Então a sede é de cada um. Então é um processo, não é um caminho fácil. É um exercício diário, não é um caminho fácil, mas se a gente olhar para os mestres de sabedoria que tivemos na humanidade, foi fácil para nenhum deles. Foi fácil para nenhum deles. Eles se sacrificaram ao extremo, sacro ofício. Sacro ofício. Eliminação do defeito. Eu já descrevi bem essa eliminação do defeito também. Então essa eliminação do defeito a gente vai criar com a nossa imaginação da forma que a gente sentiu, intuir. A decapitação desse defeito, esse defeito sendo queimado, sendo atravessado com uma lança, com um raio, né? Ou vocês podem imaginar dentro de alguma cultura específica, de uma crença específica, alguma energia eliminando esse defeito. Esse processo de eliminação é um processo yin, feminino. Todo esse processo meditativo de autoconhecimento é um processo yin, feminino. De Deus como mãe, de entidade feminina, que é conhecido em algumas culturas como a mãe divina. Esse processo de mãe divina, conhecer a mãe divina. Tem até na Bíblia fala algumas coisas sobre isso, apesar dos aspectos da energia masculina ter sido sobressaído, né? Tem uma frase que Jesus fala, que vocês chegarão a mim através de minha mãe. Uma coisa, não com essas palavras, né? Mas mostrando o que o simbolismo diz? O que é o Cristo? O Cristo é o teu ser interno. Para você chegar à tua iluminação, ao teu caminho de redenção, de ressurreição, de salvação, é através de você olhar para dentro. E você conhecer o aspecto feminino, desse aspecto feminino de trabalho, né, de Deus enquanto mãe em você, de você olhar para sua terra, né, Deus, sua terra, sua matéria, e as suas sujeiras, e a sua escuridão, aquilo que está no yin, que está no escuro, que está na obscuridão, que de lá que vai florescer, e a beleza que tem nisso, do aspecto feminino divino, que a sociedade hoje ignora. A sociedade, né, hoje em dia tem falado muito sobre isso, sobre Deus como mãe, Deus Gaia, mãe terra, que toda cultura fala, e que toda cultura mostra, inclusive as culturas que são patriarcais hoje, como por exemplo a questão da virgem, né, a gente tem o louvar a virgem, o entender esse aspecto da virgem, que foi negado depois pela religião de novo, tirando, não, vamos tirar esse negócio aqui de idolatria, sendo que idolatria é uma coisa quando está fora, né? Não quando está dentro. Você louvar Deus fora de você é idolatria também. Você adorar Deus, meu Deus, aí no trono, aí no seu trono, joga os raios aqui, trovões, e me transforma, e me salva. É idolatria também, você tem que entrar e entender que ele está lá. E também não se envaidecer no sentido de eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e da Terra. O eu sou é muito mais um processo de deixar de ser e você sentir. Não, eu sou essa energia criadora. E ele é muito mais silencioso do que você falar, porque eu sou o ser divino, e da boca para fora de forma vaidosa, né? Você entender o que é essa energia. E nesse aspecto, né, pedir essa energia para eliminar. Posso comentar do 8? Pode. Uhum. É importante a gente lembrar no 8 que quando a gente faz esse arrependimento, não ficar se culpando. Ela gera mais monstrinho. Isso. E se perdoar também, né? Uhum. E quando for eliminar, eu acho interessante não ficar criando formas raivosas, de explodir. Sempre pedir que aquilo seja enviado para a luz, com amor, se distancie da gente, sempre de forma amorosa. Essa destruição. No aspecto 8, aspecto 9. Uma coisa é você criar internamente uma indignação por algo que você tem cometido. Né? Então, o arrependimento é diferente de você se culpar.
né? Porque a culpa, ela é uma prisão também. Ela é um defeito, ela é um ego. Ah, porque tudo é minha culpa. Aí você fica naquele sentimento que você se aprisiona. Isso também é um erro. É uma falsa compreensão, uma falso arrependimento. Você tem que arrepender profundamente de não querer ser assim e fazer algo acontecer para não ser mais assim. Mudar a ação, mudar o pensamento, mudar o sentimento e lutar para isso acontecer. Então, o arrependimento é diferente da minha culpa. Ah, eu sou culpado e você fica lá preso àquilo e fica de cama. Não, eu sou culpado, eu não sirvo para nada, minha vida não tem valor, aí entra estados depressivos, né, estados autodestrutivos. Então é muito interessante a gente observar que tudo tem um meio, um caminho do meio, um equilíbrio, nem lá nem cá, e essa é a arte do equilíbrio, a arte do caminhar da vida. A gente descobrindo, depressivo demais, ou então, não estou nem querendo saber e vou cair de cabeça no erro. Então, vai buscando o equilíbrio. E no nono aspecto, com relação à eliminação, né, também não ficar exaltando a ira para eliminar, né, os seus defeitos, porque você vai estar trazendo um outro defeito para tratar algo que seria do divino. Então, de forma natural, indignação pode ter, né, mas a indignação ela tem que vir da consciência do ser, porque o ser também ele não é algo assim, só paz e amor, santo do pau oco, né? A energia do nosso ser ela é uma energia transformadora, é revolucionária. Ela é revolucionária. E ela quebra tudo em todos os sentidos, né, de ser disruptivo, ser desconstrutivo e reconstrutivo e transformador. Né? Por mais que não precisa nem ser agressivo. Né? Ele pode ser agressivo, mas sem ser violento. Agressividade de uma forma positiva, de uma forma criadora. Criar um raio, né? O raio da criação. Um raio. Mas você sem ser violento. Quantos mestres que foram extremamente pacíficos e provocaram muitas confusões de pessoas quererem, não, porque não pode ser, de querer destruir, e a pessoa continuou pacífica. Mas sem ceder também. Não, é isso sim, acabou. Você não vai me convencer com a força. E porque a consciência fala lá para dentro e ninguém tem como negar a consciência. Tá? Cristalização do Shen é um aspecto muito interessante, importante. Pode imaginar alguma coisa também acontecendo, você recebendo essa virtude, né? Você recebendo essa virtude que esse defeito estava prendendo, escondendo. E o agradecimento, que é uma parte importante também para a gente pedir força e energia para continuar o nosso trabalho também.